Então tá, o Alan Moore deu uma entrevista bombástica e eu tô aqui pra comentá-la. Espero que esteja tudo bem com todo mundo por aí. E essa entrevista, ela foi dada pro site Deadline, que acho que vocês devem conhecer. Olha só, o Alan Moore dá uma rara entrevista. O criador do Watchmen fala sobre o novo projeto dele, que é o The Show, e como os filmes de super-heróis arruinaram a cultura e por que ele não quer ter nada a ver com quadrinhos. Só para te atualizar, o Alan Moore ele se aposentou a partir de 2018, depois da publicação disso aqui. Ele não vai mais trabalhar com quadrinhos, segundo ele até reitera nessa entrevista, e o último quadrinho dele foi esse aqui, que é a Liga Extraordinária, A Tempestade. Ele sempre teve opiniões bem controversas sobre a adaptação de filmes dele, ou mesmo a relação dele com a indústria de quadrinhos, até porque ele não escreve mais para Marvel e para DC há muito tempo. Ele rompeu relações com as editoras ali nos anos 80, e ele vai dar algumas opiniões que, na verdade, muitas delas ele já tinha dado ao longo da carreira, mas é sempre interessante ver o que o Alan Moore tem a dizer. E ele fala algumas coisas diferentes aqui que eu acho que são bem legais. Em primeiro lugar, ele está promovendo o The Show, que é um filme que o Alan Moore roteiriza e, inclusive, atua. Deixa eu mostrar o trailer pra vocês. O filme fala sobre um homem em busca de um artefato roubado numa jornada que vai acabar levando a um mundo surreal de crime e mistério. E se passa em Northampton, que é onde o Alan Moore mora. E eu tô bem empolgado, assim, olhando o trailer. Parece realmente muito interessante. Só pra constar, o filme ele deve estrear online a partir de 8 de outubro. Esse vídeo ele só vai ficar legal se tiver o teu comentário, porque a gente vai tocar em vários pontos da carreira do Alan Moore, da própria indústria, então vai ser muito bom ter a tua opinião para complementar o que eu for falar aqui. Vamos começar com o que eu acho meio esquisito, assim. O Alan Moore ele critica muito a indústria mainstream, e eu acho super justo, considerando tudo que ele passou assim ao longo da carreira de quadrinista, mas não soa meio estranho ele justamente dá declarações fortes sobre leitores de quadrinhos, sobre filmes de super-heróis, para promover o filme dele? Porque é óbvio que ele sabe que quando ele fala uma parada dessas, inclusive ele repetiu muitas falas aqui, vai chamar atenção. E assim, não, mas alguém pergunta, o Alan Moore tem que responder. Ele tem total liberdade. Se ele não quer ter nada a ver com quadrinhos, ele pode simplesmente dizer pro entrevistador, olha, só não me pergunta disso que eu quero falar do meu filme, eu quero divulgar o meu filme. Tudo bem, eu faria o mesmo que ele, tá? Eu acho super justo. Só acho esquisito. Bom, aqui ele já começa falando sobre aposentadoria, né, que ele realmente não está mais interessado em quadrinhos e ele não quer ter nada a ver com eles. Então, realmente, a ideia do Alan Moore é não voltar. E ele vai falar um pouquinho sobre como ele começou na indústria e como era a indústria dos quadrinhos naquele momento. O que chamou a atenção dele, inicialmente, é que os quadrinhos eles foram criados para entreter a classe trabalhadora, particularmente crianças. Só que a indústria acabou evoluindo, vieram as graphic novels, a nova audiência é a classe média. E ele diz que ele não tem nada contra a classe média, mas que não foi um meio criado para leitores que estão a fim de um hobby na meia-idade, assim. Na verdade, era para pessoas que não tinham dinheiro. Depois ele diz que muita gente traça um paralelo entre os quadrinhos e os filmes de super-heróis. Ele diz que nunca não viu nenhum filme de supers desde o Batman do Tim Burton, então desde 1989, que esse tipo de produção está arruinando a cultura e o cinema, e ele acha preocupante a quantidade absurda que a gente tem de adultos formando filas para ver personagens criados há 50 anos para entreter crianças de 12 anos de idade. Ele acredita que essas pessoas estão, na verdade, tentando escapar das complexidades do mundo moderno e ir atrás de nostalgia, lembrando da sua infância, o que parece preocupante, perigoso, porque está justamente infantilizando a população. Bom, deixa eu ver. E ele também cita que isso pode ser uma coincidência com a eleição norte-americana de 2016 e também a saída do Reino Unido da União Europeia. Naquele ano, 6 dos 12 maiores filmes eram justamente sobre super-heróis. Ele está dizendo que ele não acredita que uma coisa tenha tão a ver com a outra, né? Mas pode ser um sintoma da vontade das pessoas de buscar soluções simples e de negar a realidade. Tá, vamos comentar por partes, assim. Primeiro ele diz que ele se entristeceu com o meio dos quadrinhos por conta do novo foco, né, do novo público dele que acabou mudando. Eu acho que nesse ponto o Alan Moore ele tá querendo... Eu concordo, putz, que bom que os quadrinhos fossem baratos e um monte de gente pudesse comprar e isso mudasse. Ao mesmo tempo eu acho que é um pensamento que limita
os quadrinhos para uma determinada audiência, sobre a preocupação dele das pessoas estarem justamente regredindo, né, tentando buscar soluções fáceis. Eu acho sensacional essa análise do Alan Moore. Talvez o meu problema seja ele criticar a indústria de quadrinhos e a gente já vai falar disso. Mas sobre os filmes, eu acredito que o que vai acontecer com a indústria do cinema é a mesma coisa que rolou com os quadrinhos. A gente tem filmes de super-heróis, blockbusters, mas aos poucos eles estão, ainda são blockbusters, mas eles estão já focados numa outra audiência. Então a gente tem ali o Logan, que foi um sucesso e foca num público mais velho. A gente tem o Coringa, que também acaba sendo um filme com alguns temas mais complexos e também não é voltado para o público infantil. E agora The Boys, que eu acho que é uma série que questiona muita coisa, discute muita coisa interessante e justamente está pegando esse momento que o público em geral já viu super-heróis como eles são, naquela versão clássica, e agora querem ver desconstrução. Descendo um pouco mais ali, ele fala um pouco sobre a mudança que rolou nos quadrinhos, porque como tu sabe, quando ele lançou o Watchmen, foi algo que simplesmente mudou as regras do jogo, mas ele acredita que, na verdade, os quadrinhos não evoluíram, não foram para temas adultos. Talvez uma pequena quantidade sim, mas não foi a mudança que ele realmente estava esperando ver. Depois, um pouco mais embaixo, ele vai falar um pouco sobre a Piada Mortal, porque o entrevistador ele insiste, né, em perguntar se ele tinha assistido, por exemplo, algo relacionado ao Coringa, né? E aí ele reitera, né, que ele realmente não tem interesse em super-heróis, que eles foram criados nos anos 30 para crianças e são bom entretenimento para pessoas da cidade, né? Mas se tu tentar fazer eles ficarem adultos, eles parecem esquisitos. De novo, eu acho que, assim, o Alan Moore, ele também, ok, ele é um cara super evoluído, eu acho que ele tem princípios, né, ele se nega a trabalhar pra Marvel, pra DC, sendo o maior roteirista de todos os tempos, porque ele vai contra os princípios dele. Mas ao mesmo tempo ele faz isso de propósito, né, porque, cara, não, né, eu acho que a gente pode pegar os últimos tempos da indústria, né, pega, por exemplo, quais são os quadrinhos que mais fizeram sucesso nos últimos anos. Vamos dar uma olhada no seguinte. Sobre essa declaração dele dos quadrinhos não terem evoluído, eu tenho um argumento e quero discutir com vocês. Olha só, se a gente for dar uma olhada na lista dos quadrinhos mais vendidos do ano passado, olha, por exemplo, a lista de graphic novels. Ó. Em primeiro lugar a gente tem o Watchmen, que é justamente uma criação do Alan Moore. Na prática, os quadrinhos que eu acho que são mais comentados nos últimos 3 anos, mais ou menos, é o Senhor Milagre, que é um quadrinho que fala sobre depressão e justamente fala sobre essa falsa aparência que a gente tem dos super-heróis, né? Como se eles fossem perfeitos. A gente tem o Senhor Milagre com o uniforme na TV, tentando aparentar que tá feliz e que tá tudo certo, mas ao mesmo tempo ele tá acabado, sabe? Tipo, psicologicamente acabado. Também no ano passado, e esse ano, na verdade, temos os X-Men do Hickman, que sem dúvida não apresentam soluções simples para o problema das minorias e tem uma baita de uma discussão. Eu acho que o quadrinho de super-herói que se destaca hoje em dia, num geral, é sempre o quadrinho que desconstrói alguma coisa. Talvez a gente possa pensar que a audiência do cinema, de repente, tem alguma impressão que super-heróis são a solução fácil e tudo. Mas o leitor de quadrinhos raiz, ele sabe que os heróis estão errados e o quanto isso é esquisito, né? Tu tem ali o Batman Cavaleiro Branco também, que fez um baita sucesso no ano passado, e justamente mostra toda a hipocrisia do Batman, como nada dá certo, como as paradas são muito mais complexas do que a gente realmente acha. Mas depois ele diz algo interessante, olha só. Ele foi dito, ele acabou ouvindo que rolou um filme do Coringa que não existiria sem o quadrinho dele, que é a Piada Mortal. E ele disse que, inclusive, renegou o quadrinho 3 meses depois que ele escreveu, porque ele achou muito violento, porque afinal é o Batman, por Deus, é um cara vestido de morcego. Pro Alan Moore, a melhor versão do Batman ainda é o Adam West, porque não leva ele a sério. Depois o Deadline faz uma outra pergunta que eu achei bem legal, olha só. Mas cinema não é uma forma de escapismo? Na verdade, de certa forma, todas as formas de arte são, mas esses filmes são muito escapismo. Então, eu tô aqui editando o vídeo e, pra variar, eu esqueci de fazer a conclusão na hora da gravação. Mas deixa eu comentar um pouco, em geral, essa entrevista. Eu acho que a gente tem que entender o momento do Alan Moore. Quando ele tá falando pro Deadline, ele tá divulgando um filme que não é um filme mainstream. Então, eu acho meio que natural que o Alan Moore tenha algum ranço do filme de super-herói, até porque isso é real. O filme blockbuster, ele canibaliza o espaço e a audiência do filme mais artístico, de qualquer outra produção que não seja justamente com personagens conhecidos ou com grandes franquias. Então, eu acho coerente por parte do Alan Moore, até por trabalhar com arte. Ao mesmo tempo, eu acho que a visão dele limita um pouco o super-herói. Primeiro, o que ele disse sobre
qual audiência era atingida antes e qual audiência é atingida hoje em dia, né? Que primeiro a gente tinha ali a classe trabalhadora e agora temos a classe média. Qualquer produto de nicho naturalmente acaba se focando numa audiência com mais poder aquisitivo. Também a visão dele de que o super-herói ele fica esquisito quando não é focado no público infantil, quando tentam trazer os heróis para o mundo adulto, eu acho que não. Na verdade, o próprio Alan Moore provou isso pra gente, porque quando tu tem um personagem que, na casca dele, ele tem essa aparência mais inocente, e de repente tu mostra, através do contraste, como a visão dele tá errada e como o mundo é muito mais complexo, eu acho que justamente tá aí o poder do super-herói de subverter essa expectativa. Então essa é a minha impressão no geral da entrevista. É sempre muito bom ler qualquer entrevista do Alan Moore ou ouvir ele, porque por mais que ele seja afastado da indústria, eu sei que muita gente critica, né, os posicionamentos dele, é sempre uma aula, assim. Tá, mas agora é o teu momento. Comenta aí, o que tu achou dessa entrevista do Alan Moore? Tu realmente acredita que é problemático uma pessoa continuar curtindo super-heróis mesmo depois de adulto? Nossa, eu tô falando isso por uma audiência formada por leitores de quadrinhos, né? Acho que a resposta é meio óbvia. Mas, de qualquer forma, eu quero o teu comentário aqui. O que tu pensa sobre essa relação que o Alan Moore faz entre o pensamento político da sociedade e a influência dos super-heróis? Comenta aqui embaixo, tá? Fui e bom domingo aí pra todo mundo.